Depois da aprovação de um novo pacote de ajuda bilionária dos Estados Unidos para a Ucrânia, a Rússia reagiu, afirmando que os Estados Unidos sairão da Ucrânia humilhados, da mesma forma que ocorreu no Vietnã e no Afeganistão. Se você quiser entender esse e outros assuntos das atualidades, geopolítica ou geografia, me acompanha no canal. Faça aí sua inscrição, lembrando que boa parte dos que assistem meus vídeos não estão inscritos no meu canal, então inscreva-se aí, para você não custa nada e para mim ajuda bastante. E vamos lá. Pessoal, no último sábado, dia 20 de abril, depois de longos meses de expectativa e negociação, finalmente a Câmara dos Estados Unidos aprovou um mega pacote de 95 bilhões de dólares em ajuda não apenas para a Ucrânia, mas também a Israel, e ajuda a Taiwan. O projeto agora vai para o Senado, onde com certeza será também aprovado, porque já tinha sido aprovado lá atrás, e depois vai para o presidente Joe Biden assiná-lo para que ele definitivamente se transforme em lei e esses recursos possam ser aí destinados a esses países aliados. Dá uma olhada aqui na descrição, ó. O projeto inclui 60 bilhões, a maior parte, portanto, para a Ucrânia, 26 bilhões para Israel e também ajuda humanitária para civis na faixa de Gaza, além de 8 bilhões para a região... volta aqui, ó. Além de 8 bilhões para a região do Indo-Pacífico, que inclui Taiwan. Além disso, no pacote também está uma ameaça de proibição da rede social chinesa TikTok. TikTok está prestes a ser banido dos Estados Unidos e a potencial transferência de dinheiro russo apreendido nos países ocidentais, nos Estados Unidos e na Europa, que aí podem ser destinados para ajuda à Ucrânia. Mas esses são temas aí para outros vídeos. Eu quero focar aqui com vocês nessa questão da ajuda bilionária à Ucrânia. Como eu disse, havia a promessa desse dinheiro ser liberado desde o final do ano passado. Porém, parte dos congressistas republicanos aliados a Donald Trump estavam barrando a aprovação desse dinheiro, mas aí depois de algumas negociações, finalmente foi aprovado. A Rússia reagiu, como era de se esperar, membros do governo russo reagiram a essa aprovação. Vamos dar uma olhada. Aqui, por exemplo, Dmitry Peskov, que é o porta-voz do presidente Vladimir Putin, ele disse o seguinte: a aprovação de pacote nos Estados Unidos prejudicará a Ucrânia e causará ainda mais mortes aos ucranianos. É uma reação esperada. Ninguém acreditava que ele dissesse que a Rússia agora estava arruinada e que isso selaria a derrota dos russos, vitória dos ucranianos. Não, claro que não. Ele fala aí, sob certo aspecto, até num tom ameaçador, né? Porque vai ser ruim para a Ucrânia e vão morrer ainda mais ucranianos depois que esses recursos chegarem ao país. Uma declaração ainda mais forte veio da Maria Zakharova, que é a porta-voz do governo russo. Dá uma olhada. Rússia diz que Estados Unidos enfrentam humilhação na Ucrânia como aconteceu no Vietnã. Ela disse o seguinte: a imersão de Washington na guerra contra a Rússia está cada vez mais profunda e se transformará num fiasco ruidoso e humilhante para os Estados Unidos, como ocorreu no Vietnã e também no Afeganistão. É lógico, pessoal, que cada guerra tem suas particularidades, né? E assim, eu não acho que seja muito correto comparar a atuação dos Estados Unidos na guerra da Ucrânia contra a Rússia com a atuação que os Estados Unidos tiveram lá no Vietnã e também no Afeganistão. Mas só para a gente relembrar, dá uma olhada aqui, ó. Na guerra do Vietnã, que ocorreu entre os anos 50 e 70, os Estados Unidos perderam mais de 58 mil militares. O conflito terminou com a vitória do Vietnã do Norte, comunista, que tomou o Sul. Centenas de milhares de civis foram mortos. Esse aqui, inclusive, esse conflito é considerado por muitos como a maior derrota, a maior humilhação que os Estados Unidos já sofreram numa guerra. E aí a Zakharova disse que na Ucrânia vai acontecer algo parecido. A outra guerra que ela cita é a do Afeganistão. Na guerra de 2001 a 2021 no Afeganistão, os Estados Unidos relataram mais de 2.400 mortes e mais de 20 mil feridos. O conflito terminou com a retirada das forças da coligação liderada pelos Estados Unidos e o regresso ao poder do movimento islâmico radical e também classificado como terror-RSTA, Talibã. O Talibã não apenas não foi destruído, não foi derrotado, como voltou ao poder depois que os Estados Unidos saíram em 2021 sob ordens do atual presidente Joe Biden. Então, a Rússia afirma aí que os Estados Unidos enfrentarão dramas parecidos
com o que ocorreu nessas duas guerras. Quem viver verá, vamos aguardar, né? Lembrando que, como eu disse, são atuações diferentes. No Vietnã e no Afeganistão, os Estados Unidos enviaram diretamente militares, tropas para as zonas de combate. Agora, com a Ucrânia, pelo menos por enquanto, não há militares dos Estados Unidos diretamente no fronte de batalha. Então, as diferenças são várias. Mas está aí colocado a fala dela, que serve também como uma espécie de provocação aos Estados Unidos. Então, é uma reação esperada aí dos russos. Mas aí quero chamar a atenção para vocês para alguns números. Esses gráficos aqui, ó, ou esse gráfico é um só, né? Ele mostra aquilo que já foi liberado em ajuda financeira para a Ucrânia do início da guerra lá em fevereiro de 22 até o começo desse ano de 2024. Repare que quando se soma a ajuda militar, humanitária e financeira, os dois maiores financiadores da Ucrânia são União Europeia e Estados Unidos. A União Europeia, por exemplo, até janeiro deste ano, havia fornecido já 92 bilhões de dólares, enquanto os Estados Unidos 73 bilhões. Então, somando aqui, ó, dá pouco mais aí de 160 bilhões de dólares do início da guerra até janeiro deste ano. Em fevereiro, a União Europeia aprovou um novo pacote de 50 bilhões de dólares e os Estados Unidos agora, no último sábado, aprovou mais 60 bilhões. Ou seja, são valores aí bastante significativos, né, se considerarmos o volume total em ajuda financeira à Ucrânia. Mas aí chama atenção para vocês para um outro detalhe. Até janeiro deste ano, a quantidade aqui, ó, de dinheiro, tanto em ajuda militar, humanitária e financeira propriamente dita para a Ucrânia, já era algo muito relevante, muito significativo. Ainda assim, a Ucrânia não obteve sucesso no campo de batalha. Olha só o mapa. Esse mapa nos mostra as áreas que foram tomadas pelos russos desde o início da guerra, que inclui basicamente aqui, ó, a Crimeia, que na verdade foi ocupada, invadida e ocupada pela Rússia há 10 anos, lá em 2014, e aqui, ó, o que ocorreu desde 2022. Então perceba que boa parte do leste da Ucrânia e boa parte da região sul e sudeste está sob controle russo. E aí essas áreas que foram ocupadas pela Rússia não foram mais controladas pela Ucrânia desde que foram ocupadas. Ou seja, uma vez que a Rússia invadiu, ocupou e passou a controlar, a Ucrânia não teve, mesmo com a ajuda internacional, força militar suficiente o bastante para expulsar os russos, as tropas russas, e voltar a exercer controle sobre esses territórios. E aí um questionamento que eu faço a vocês, eu não sei a resposta, tá? Eu estou levantando aqui para a gente tentar entender. O questionamento que eu faço com vocês é o seguinte: se até aqui, se até o início de 2024, com essas várias ajudas bilionárias, vindas principalmente da União Europeia e dos Estados Unidos, a Ucrânia não obteve sucesso no campo de batalha, será que a partir de agora, com esses dois novos pacotes, o de 50 bilhões da União Europeia e de 60 bilhões dos Estados Unidos, será que agora a Ucrânia vai reverter esse quadro? Eu, pessoal, sinceramente tenho minhas dúvidas, viu? Não sei se esse novo pacote, esses dois principalmente, conseguirão mudar a realidade no campo de batalha. Eu tenho a impressão que a Rússia, ainda que a Rússia não tenha conseguido avançar muito pelo território ucraniano, aquelas partes que foram tomadas pela Rússia, eu arrisco a dizer que a Rússia não vai mais recuar. A Ucrânia não terá força bastante para retirar essas tropas. E o lado ocidental, por sua vez, países da OTAN, junto aí com os Estados Unidos, estão relutantes em enviar militares em apoio à Ucrânia, justamente porque o envio de militares para o campo de batalha, diretamente falando, poderia fazer com que a guerra escalasse para um nível ainda maior de tensão, que levasse ou fizesse com que a Rússia passasse a utilizar, por exemplo, armas nucleares, ou que outros países aliados da Rússia entrassem diretamente no conflito. É algo que os países ocidentais não querem. Então, na minha visão, eu posso estar errado e quero que você também diga o que pensa, na minha visão, a guerra caminha para um momento em que a Ucrânia não vai mais conseguir reaver esses territórios e daqui a algum tempo tudo caminhará para um cessar-fogo em que a Ucrânia inevitavelmente terá que abrir mão desses territórios. Lembrando ainda que o apoio internacional à Ucrânia vem dando aí já demonstrações de cansaço. A guerra já se prolonga por mais de 2 anos e aí vai chegar um momento daqui a pouco que os países ocidentais dirão algo mais ou menos assim para a Ucrânia.
Abre mão aí do que você já perdeu, já que nós, países ocidentais, não temos mais condições de fornecer apoio à sua atuação militar. Mas aí eu quero saber o que você pensa sobre tudo isso. Você acha que a guerra caminha para esse desfecho que eu estou apontando aqui para vocês, ou que não? A Ucrânia vai conseguir sim apoio internacional a um nível tal que permitirá a eles confrontarem os russos de tal forma a conseguirem expulsá-los do seu território e reaver tudo aquilo que já foi perdido. Escreve aí para mim nos comentários, deixem aí suas impressões e se gostou deixa o like, se não gostou deixa o dislike e considere também apoiar financeiramente o canal, dados da minha chave Pix aqui na descrição do vídeo. Te espero no próximo, um forte abraço e até lá, valeu!